Bom dia. Bom dia, pessoal. Vamos aguardar um pouquinho, né? Entrei um pouquinho antes da hora para testar aí, mas tá tudo bem. Já já a Vanessa tá entrando aí. Oi, Armando, Tintim, Salviane, Flávia. Tudo bem? Mais uns minutinhos aí, a Vanessa vai estar entrando, o pessoal também, a gente começa aí o bate-papo. Acho que vai ser bem legal hoje. Estão me ouvindo bem aí? Tá ouvindo bem, Tintim? Tá ouvindo bem, Armando? Tá bom o som hoje? Opa, a Vanessa entrando aí. Vanessa, pode pedir o acesso aí que eu já vou permitindo a tua entrada aqui. Boa. Vamos adicionando aí. Oi, César. Oi, boa tarde, bom dia, boa tarde, né? Aqui pra gente. Boa tarde. Tudo bem? Tudo joinha, tudo joinha. Tá Entrei me um pouco. ouvindo bem? Tô te ouvindo ótimo e acho que o pessoal também, já perguntei a algumas pessoas aí. O pessoal tá Boa. começando a entrar, né? Tá no horário agora, né? 3 horas. A gente É, entrou um pouquinho antes, vamos dar só uns segundinhos aí para claro. o pessoal ir aderindo aí, né? Legal. E aí, tomaste muito vinho ontem? Não, até que não. Estou bastante comportada. A gente vai viajar hoje e Ah, vamos lá. Vamos até o Douro lá e dar uma passeada. E aí poupei meu fígado hoje. do e por duro a encrenca, né? É, A encrenca é, certa, né? Por fio. é verdade. Mas vai ser Legal. bacana. Mas tá indo com o grupo ou só você Estou aí? indo com a Juliana e com o Paulão. Ah, bacana, legal. Na verdade a gente já era para ter ido, mas eu falei que eu não abria mão de estar em casa por causa da live, porque eu Ah, tinha medo de perder a internet, alguma coisa assim. que legal, Então, não, experiência. garanti, né? Garanti. Ah, vocês vão Né? hoje mesmo, então? Vamos, eles Ah, 5 horas vão caramba. passar aqui Opa, para pegar a então, gente. É. estamos com prestígio, então, hein? Não, com certeza, com Legal, certeza. bacana. Legal, legal. Eu também estou aproveitando esse mês de agosto aí, que, bom, enfim, não pude ir para o Brasil, né? Que eu sempre passo no Brasil lá com a minha família, meus filhos, netos, neta. Aham. Mas não deu para ir, então a gente está aproveitando aqui também. Já fui para Comporta 2 vezes, fico apaixonado por Comporta. Ah, composta é muito legal. Vou de novo semana que vem, mas vai ser só Que, para o fim de semana. Tô até vendo aham. uma casinha lá para mim lá e vou até fazer, aliás, a live da semana que vem é Que sobre legal, Comporta e vai ser feita em Comporta até, porque que legal, que por coincidência. legal. Então acho que vai ser legal. Bacana. Mas vamos também aí o Castelo do Bode, a represa do Castelo do Bode na outra semana, que é Legal. férias, né, da Sofia, enfim. Então a gente está. Claro, tem que aproveitar, tem que Bom, acho que a gente aproveitar. pode ir começando, né? Começar o bate-papo aí, já tem umas 12 pessoas aí no grupo e daqui a pouco vai estar entrando mais, como normalmente acontece, né? Acho que a gente pode Legal. começando até para não atrasar a tua viagem aí. Apesar de que Imagina, eu tenho que por ficar mim não. esperto, eu tenho que ficar esperto aqui porque eu não estou acostumado, né? Semana passada eu fui fazer com o Célio e aí deu 1 hora, né? Porque a gente começou uns 5 minutos antes, deu 1 hora de live e ela cai, né? E aí Aham, caiu no aham. meio do negócio, eu tive que Ah, voltar, a gente pois voltou, é. para Aí dar um nem sempre tchau. todo mundo volta. Então vamos tentar hoje respeitar direitinho o horário aqui. Bom, Legal. pessoal, então estamos aqui com a Vanessa Campos, que é uma amiga querida aqui de Cascais, ela e o Ricardo, né, um casal bem bacana, amigos nossos, nesse convívio, né, pessoal, eu acabei
ficando sabendo do projeto que ela toca aqui, que é o objeto da nossa live de hoje, que é bem bacana, né? Um projeto de filantropia, né? Que é Dress a Girl Around the World, né? E aí achamos que seria bacana a gente, como fizemos na semana passada, né? A gente saiu um pouquinho do tema imobiliário, investimentos, que é o nosso negócio, né? Que a gente promove, né? Para o nosso público, mas achamos que seria legal também falar de outros assuntos, outros temas bacanas, como foi o tema de vinhos, e principalmente esse, né? Que é um tema de filantropia, de ajudar pessoas, enfim, uma coisa bem bacana, e que é a primeira iniciativa que eu vejo nos 4 anos que eu estou aqui. Aliás, a Vanessa também está aqui há 4 anos, cerca de 4 ou 5 anos, mais ou menos, né? Exatamente 4 anos, 4 anos, sim. É mais ou menos o mesmo período. Bom, enfim, então vamos saudar e agradecer aqui a presença da Vanessa para esse bate-papo aqui e aproveitar ao máximo aqui. Vanessa, conta um pouquinho, acho que era legal o pessoal te conhecer um pouquinho, né, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, um pouquinho da tua história de profissional, você viveu em vários lugares, né? Acho que isso dá um ar bacana para entender onde você chegou, né? Tá bem. Então, assim, antes de mais nada, César, quero te agradecer o convite, porque eu costumo falar que se a gente falar um pouquinho de solidariedade e a gente inspirar uma única pessoa, já está valendo a pena, né? Então, é por isso que eu falo com muito carinho e tomara que a gente chegue e toque o coração das pessoas, né? É assim, eu trabalhei a vida inteira no mercado financeiro, e minha última posição foi em Hong Kong, como gestora de projetos de uma grande instituição e de uma instituição financeira bastante renomada, e fiquei lá então gerenciando projetos na Ásia, né? E essa coisa de gerenciamento de projeto acabou me trazendo essa possibilidade de ter um projeto mais organizado hoje, né? Quando o Ricardo resolveu se aposentar, então a gente foi para os Estados Unidos. De Hong Kong, moramos 6 anos em Hong Kong. De Hong Kong a gente foi para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos eu conheci o projeto e comecei a participar do projeto lá como voluntária, e quando vim para Portugal, então trouxe o projeto para cá. Então, vou explicar só basicamente o que é o projeto para as pessoas que não conhecem. O projeto chama-se Dress a Girl Around the World, né? Então, o nosso é Dress a Girl Around the World por Portugal, no final. Então, o projeto consiste basicamente em fazer vestidos para meninas de países carentes, né? Em Portugal, ou carenciados, como se diz em Portugal. Agora eu sou bilíngue. Pois é. Então, assim, em Portugal, na verdade, o projeto passou a ter uma vertente diferente, porque ele passou a ter um foco em tirar as senhoras do isolamento social. Então, em Portugal, o que nós fazemos nós reunimos as senhoras de todas as idades, mas especialmente as senhoras idosas, para fazer vestidos e shortinhos para crianças desses países. Então, o projeto que inicialmente era só para meninas, em Portugal se tornou um projeto de meninas e meninos. Nós, diferente do projeto americano, nós fazemos vestidos e shortinhos. Nos Estados Unidos, o projeto só atende as meninas carentes, enfim. Só as meninas, exatamente. Tem preconceito com os meninos, então, né? Não é exatamente um preconceito, mas assim, a verdade é que as meninas são sempre as mais, né, as mais expostas, né? Então, nós em Portugal, nós acabamos nos diferenciando do projeto de algumas maneiras. A primeira delas é que a gente passou a atender os meninos. A segunda é que a gente passou a achar que não faz sentido dar só os vestidos se as crianças também não têm nenhuma calcinha ou cuequinha, como se diz em Portugal. Então, em todos os nossos bolsinhos leva uma calcinha e uma cuequinha, seja nos vestidos e nos calções. A terceira delas é que o projeto americano, se você entrar lá, ele claramente faz um peditório financeiro, que não é o nosso caso, a gente não faz, até porque tem muitas senhoras querendo nos ajudar, e nós não queremos de forma alguma que essas senhoras mexam na sua reforma, na sua aposentadoria, para nos ajudar, porque o que a gente tem delas de mais precioso é, de fato, a mão de obra,
né? E elas se esmeram, né, para fazer os vestidos e os shortinhos. Então é isso. E a gente então distribui esses vestidos e calções e shortinhos. A gente começou um projeto em Portugal em 2016, quando eu vim morar aqui. Acho legal você contar, eu já assisti outras lives suas, né, outras entrevistas suas, e é bem bacana a história, como é que começou, né? Acho que é legal você contar aquela história, né? Então, eu vim para Portugal em maio de 2016. Então, como eu já participava do projeto nos Estados Unidos, quando eu falei para a Rachel, que é a fundadora do projeto americano, que nasceu lá em 2009, a Rachel perguntou se eu não queria ser embaixadora do projeto em Portugal. E eu falei, Rachel, não posso, porque eu não conheço ninguém em Portugal. Como é que eu vou ser embaixadora de uma coisa que eu não conheço ninguém, né? E aí ela falou, não, mas você vai. Bom, aí lá pelas tantas eu entrei numa loja aqui em Cascais, mas eu continuei participando como voluntária. E aí entrei numa loja aqui em Cascais, que é The Craft Company, e então encontrei a Sasha, que é dona de lá, que hoje em dia é uma grande amiga, e eu contei para ela, olha, eu precisava comprar tecidos, mas não sei onde comprar, eu acabei de me mudar para cá, e estou achando os tecidos aqui muito caros, porque eu morava nos Estados Unidos, e ela foi escutando, e no final ela falou, olha, amei o teu projeto, vem costurar aqui com as tuas amigas, e você pode usar a minha sala, pode usar a energia, pode usar as máquinas, usar tudo. E eu falei para ela, olha, mas só tem um problema, eu não tenho amigas, eu não conheço ninguém em Portugal. E aí ela então falou, não tem problema, eu vou anunciar na nossa página do Facebook e na semana seguinte você vem aqui, tá bom. E aí foi engraçado, olha, minha mãe entrou aí, oi mãe! Então, lá pelas tantas, ela falou para mim, olha, mas um dia antes ela ainda me ligou e falou, olha, Vanessa, se não aparecer ninguém, você não fica triste, mas aos poucos as pessoas vão falando umas com as outras e tal. E aí, quando eu vi, olha, no dia seguinte, tinham 25 senhoras na porta do ateliê. Fila na porta. E eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, eu não dava conta nem de comprar tecido só para mim. Como é que eu vou comprar tecido agora para essas senhoras todas? Olha, o projeto acabou se tornando um sucesso em Portugal. A gente depois foi convidada para dar algumas entrevistas na televisão aqui. E com isso, os outros ateliês passaram a perguntar como é que faziam para participar do projeto. Então, com isso, a gente acabou desenvolvendo assim, uma franchising, né? uma franquia, né? E dizendo para elas como é que a gente fazia. Então, como o espaço era muito pequeno do ateliê, eu já levava os kits dos vestidos prontos. Então, dentro quando elas chegavam, estavam aqueles rolinhos todos em cima da mesa. E aí, quando elas chegavam, elas já tinham que pegar aqueles rolinhos. Quando elas abriam, tinha, então, o tecido para fazer o vestido, com a manga, com o bolso, com a etiqueta, com tudo, né? Então, foi assim que o projeto começou. Nós hoje, só para as pessoas terem uma ideia da dimensão do projeto... Acho importante você dar uns números, né? Assim, para ter uma ideia. A gente brinca que os nossos números são assustadores. Nós, até hoje, já distribuímos mais de 50 mil vestidos e 21 mil shortinhos por 30 países do mundo, só com a boa vontade das pessoas. A gente não tem nenhum tipo de financiamento, a gente não tem nenhum tipo de subsídio, de apoio financeiro de nenhuma empresa, nenhum tipo de patrocínio, mas com a boa vontade das pessoas foi que a gente conseguiu ir chegando a esses lugares. Então, por exemplo, eu tenho amigas no Brasil que participam do projeto, então toda vez que eu vou para o Brasil e consigo levar uma mala, cada mala nossa dá para 150 vestidos aproximadamente. Então, cada vez que eu vou para o Brasil, eu levo uma mala cheia de vestidos e a Flávia Macedo, Luciane Roça, que eu já vi, oi Lu, já vi que ela está aí, elas me ajudam a distribuir esses vestidos nas comunidades carentes do Rio.
Muitos pilotos amigos nos ajudaram já a chegar na Índia, no Camboja, em vários lugares, Vietnã. Então, assim, o projeto, basicamente, o que a gente tem é reunir as senhoras idosas ou não para fazer vestidos e shortinhos para as crianças. Esse projeto, quando a gente chega, eu já fui em algumas missões próprias nossas para a África e no Brasil também, já fiz uma missão no Brasil. E é uma emoção estar no meio dessas crianças quando elas recebem esses vestidos. Porque algumas delas chegam a cheirar a roupa e dizer, tia, é roupa nova, né, César? Porque o que eu digo assim, esses países carentes, em que tem grandes desigualdades, né, o que chega para a África é a sobra da sobra da sobra. Né? Então, para mim, eu costumo contar uma história que me chocou muito na minha primeira missão. Eu fui para uma ilha no norte de Moçambique, desculpa, norte de Bazaruto, que o nome da ilha é Bazaruto, e cheguei lá, as crianças elas passavam tanta dificuldade, mas era muita pobreza mesmo. E numa das situações, tinha uma criança indo para a escola com uma fantasia de bruxa toda rasgada. E não era Halloween, não. Então, assim, para uma sociedade hoje que as crianças querem estar todas vestidas de Frozen, né? Aquela criança só queria ter um vestido. Ela não queria estar vestida de nada, não. Ela só queria estar vestida dela, né? Então, isso foi muito marcante para mim. E assim, o que a gente viu é que a maioria das situações em que mandam roupas para a África são roupas usadas, muitas vezes até são roupas rasgadas, ou desbotadas, ou quando chegam lá também, muitas dessas roupas são vendidas e o que sobra é o que não prestava muito, né? Então, a gente toma esse cuidado. Tudo nosso é feito com material doado e tudo nosso é feito com material novo. Então, já várias situações de crianças que não acreditam. Aliás, isso era uma outra coisa que me impressionava muito. Aliás, me impressiona até hoje quando a gente vai numa missão. Muitas crianças, quando a gente dá o vestido para ela e a gente veste assim, às vezes a gente veste por cima da roupa da escola e tal, e elas, depois que a gente sempre pede para tirar uma fotografia, né? Porque dizem que essa coisa da transparência nossa, de mostrar que quem doou o material e quem fez os vestidos, eles de fato chegaram às crianças. Né? Quando eu falo vestidos e calções. Mas muitas vezes, quando a gente tira aquela fotografia, a criança tira o vestido e vem entregar para a gente, para devolver para a gente. Olha só. Então, assim, elas nem acreditam e a gente tem que insistir e dizer, não, é sua, quem fez foi uma senhora de Portugal para você, fez especialmente para você, e isso mexe muito com a gente, porque a primeira viagem que eu fiz para Moçambique, que foi com a Virginia Otten, uma amiga querida também, a Virginia é muito branquinha, e quando a gente ia para o meio das aldeias, as crianças choravam quando viam a Virginia. E porque, assim, o homem branco, quando chega lá, não é para fazer o bem, né? Então, é aquela situação, e elas tiravam o vestido e a gente dizia, não, o vestido é seu, e tinha que insistir com isso. E eu até brincava com a Virginia está assustando as crianças, vai pegar um sol, porque está assustando as crianças. Eu me lembro você ter contado uma história para a gente, que nesses vestidos e nos calções, vocês colocam o tal bolso, né? Que vai uma cuequinha, né? Ou uma calcinha dentro e tal, mas que tem um outro propósito, né? O bolso tem outra função também, né? Para as crianças, né? Então, isso foi o feedback logo da primeira viagem. No início, a gente fazia os bolsinhos super pequenininhos. E aí depois, a gente foi observando que essas crianças, elas não têm armários, né? Então, elas guardam no bolso as coisas mais preciosas que elas têm.
seja uma pedrinha, uma folhinha, ou às vezes quando aparece uma bola, eles, quando tem chinelo, botam o chinelo ali dentro do bolso e saem correndo. Então os nossos vestidos são engraçados porque eles têm um bolso sempre muito grande, porque é o armário que elas têm para guardar as coisinhas mais preciosas dela, e elas adoram. E quando descobrem, então, que no bolsinho tem uma calcinha ou uma cuequinha, aí é a loucura total. Elas, assim, em alguns lugares que a gente chegou, elas não sabiam nem para que servia a calcinha. Elas olhavam uma para a cara da outra, tipo, isso serve para quê, né? Então, pra gente, assim, é uma alegria estar no meio dessa criançada. Tem um lado também aí, que eu me lembro também de ter falado, aí, de eu ter ouvido você falar, até das cores empregadas, né, nas roupas, né, as cores mais... Até vim de roxo aqui para ficar em sintonia aqui com você. Tem uma coisa da alegria, das cores africanas. Então, e isso é uma coisa muito interessante, porque para nós... a gente sempre tentou fazer vestidos muito alegres, porque criança gosta de cor, gente. É vermelho, é rosa, é amarelo, né? Verde. Então, a gente sempre faz uns vestidos super alegres. Agora, a coisa interessante, César, que aconteceu aqui em Portugal é que esse projeto que começou pelas crianças, né? E que dá uma enorme alegria para a gente quando a gente está com elas, esse projeto acabou sendo uma terapia, se tornando uma terapia para muitas senhoras, e muitas senhoras, que eu digo senhoras em Portugal, a gente chama todas as mulheres de senhoras, né? Mas especialmente as senhoras da terceira idade, né? E uma das coisas que me chamou a atenção é que uma dessas senhoras um dia me falou: Vanessa, poxa, muito obrigada por ter trazido esse projeto para Portugal, porque nós sempre costurávamos só com cores muito escuras, muito sóbrias, como a gente diz no Brasil, né? O azul escuro, os castanhos. Sim. Congelou? Não, eu tô te ouvindo. Tá bem. Então, numa situação como essa, elas disseram que elas nunca costuraram com tantas cores alegres, né? Elas passaram a costurar com laranjas e com outras cores que elas não costumavam costurar, né? Então, com isso, eu digo que eu não entendo nada de cromoterapia, mas eu acredito que, de alguma forma, isso também ajudou essas senhoras a se tornarem um pouco mais alegres com esse projeto. A sua imagem então está congelada, mas eu estou te ouvindo bem. Acredito que todos estejam ouvindo também, né? Enfim, mas a imagem está dando uma rodadinha aí. Mas olha só, eu me lembro... Vamos ver se volta. Daqui a pouco eu volto. Importante te ouvir, né? E eu me lembro que você comentou também de uma senhora, eu não me lembro o nome, mas enfim, eu sei que você conhece muitas delas por nome, né? De, não sei, 80 e tal, pode ser? Uma senhora de 80 e tal, que na pandemia fez milhares de peças, não foi? Então, foi a dona Maria José Rodrigues, que ela, no final do primeiro mês da pandemia, ela disse: olha, eu queria saber quando é que eu posso entregar a vocês os 950 vestidos que eu fiz no primeiro mês da pandemia. Então, imagina, ficou, caramba, é uma loucura. Senhoras de 80, mais de 80 até, não tem? A gente tem umas histórias muito bonitas, César. Uma delas, acho que é legal. Então, uma delas é de uma senhora que ela começou a participar de um grupo de Santa Maria da Feira, e ela, lá pelas tantas, ela não sabe costurar, mas ela passa todos os vestidos e ajuda nos encontros, né? A gente tem encontros sempre com muitas senhoras, e ela então disse pra gente, e lá pelas tantas ela começou a chorar. E aí perguntaram para ela: então, dona Alice, ela tem 94 anos. Nossa. Então, dona Alice, por que a senhora está chorando? E ela falou: porque a gente sempre faz um lanche compartilhado, né? E ela mesma, então, falou: olha, minhas filhas, eu estou muito emocionada de estar aqui com vocês, com esse grupo, porque a minha família toda já morreu. Já morreram meus pais, meus filhos, meus tios, todo mundo. E há anos que eu não sei o que é sentar à mesa e compartilhar uma refeição com alguém, né?
Então, assim, para a gente, assim, o projeto tem sido uma terapia para muitas dessas senhoras. Muitas netas passaram a querer aprender a costurar com a avó, muitas netas passaram a querer um vestido da avó, né? Mas eu digo assim que eu acho que ter uma causa solidária por trás foi o que mexeu com o coração dessas senhoras. Portugal, de uma maneira geral, o povo português é muito solidário e toda vez que a gente diz, olha, estamos precisando de calcinha, de cuequinha ou de tecidos, a gente acaba recebendo logo alguma doação que nos ajude. Então, essa é uma pergunta que eu tenho para uma curiosidade que eu tenho. Eu sei que você já está me respondendo, que a gente vive aqui há pouco tempo, né? Enfim, não tive as maiores experiências nesse campo aí da filantropia, mas eu vejo, né, que o povo português é muito solidário, é muito responsável, e pelo que eu estou entendendo também de doar, né? Ele se doa, né? E doa, né? Para terceiros, né? Pelo que eu estou entendendo. Tudo que você faz aqui vem de doação, não é isso? Os tecidos. Tudo. E só para você ter uma ideia, César, nós tivemos um caso de uma senhora que eu sou muito grata a ela, a dona Maria dos Anjos Contreiras, muito querida. Eu só estive com ela uma vez, mas ela abraçou o projeto de uma forma e ela faz os vestidos e os calções sozinha. E o Natal do ano passado, ela me mandou uma mensagem dizendo que toda a família se reuniu e dispensou os presentes de Natal para juntar o dinheiro e nos dar esse dinheiro para que a gente pudesse mandar as malas com os vestidos para as crianças. Então, assim, é de emocionar, né? Não tem como dizer. Eu cheguei nesse país há 4 anos e uma pessoa confiar em mim para dizer isso, e quer dizer, é uma mensagem que foi passada por toda a família, né? Então, emociona, né? Você saber que você está tocando o coração das pessoas, né? Mas eu acho que, assim, o projeto em Portugal, ele é um projeto muito bem organizado, modéstia à parte, e eu devo isso muito a 2 pessoas que coordenam um projeto comigo hoje, que é a Ana Bragança. A Ana Bragança foi engenheira informática e trabalhou a vida inteira fazendo gerenciamento de projetos na América Latina e na Europa, e é uma grande força do projeto. Ela está logada aqui, eu estou vendo aqui, Ana Bragança, está aqui. Então, a Ana é a que menos aparece, né? Então, eu digo que a Ana é o anjo desse projeto e é o nosso motor por trás de muita coisa, porque a outra pessoa é a Joana Nobre Garcia, que é uma amiga amada também, mas eu e Joana, a gente brinca com a Ana, que é assim, eu sonho, a Joana cria e a Ana resolve, né? Resolve tudo. Então, assim, nós 3 nos damos muito bem e a gente entende a importância do projeto não só para as crianças, mas pelas senhoras de Portugal também. Então, vou te falar, a gente trabalha as 3 como loucas, mas a gente é muito feliz com esse projeto, muito mesmo, porque é um projeto que só nos dá alegria. Bacana, a Contreiras também, a família Contreiras também tá ligada aqui, ó. Que bom! Beijinho, Dona Maria dos Anjos! Pouco, né? Saudade! Quantas senhoras no total hoje participam do projeto, costurando? César, é difícil estimar, mas a gente calcula que, como voluntários do projeto, direta e indiretamente, a gente tem cerca de 5.000 pessoas. Caramba, 5.000? A gente tem muitas senhoras que participam de grupos, senhoras que participam de ateliês que disponibilizam o ateliê 1 ou 2 vezes por semana ou por mês. A gente tem, por exemplo, a gente tem um grupo, esse grupo de Santa Maria da Feira, só esse, tem mais de 170 participantes. Eles se reúnem no salão da igreja. Que legal. A gente, além disso, tem centros de dia, né, que são os lares que acolhem idosos, que as senhoras que não sabem costurar, mas sabem fazer os peitilhos, que são os bustiers, né, de tricô e de crochê.
elas fazem esses peitilhos e mandam para a gente fazer. E olha, a cada dia, quando a gente está muito cansada, a gente escuta mais uma história que vale a pena, sabe? Essa semana foram duas. Uma que eu cheguei em Lisboa e o ateliê da Joana, como a gente não tem nenhum tipo de apoio, é o ateliê da Joana que funciona como praticamente sede do projeto. A gente chama que é o coração do projeto e é lá que a gente recebe as senhoras do país inteiro. Só dar um breve detalhe, a Joana é economista de formação, foi a primeira mulher a trabalhar na Bolsa de Valores de Lisboa. E a Joana, então, depois de uns anos, ela decidiu largar tudo e se dedicar à costura, que era uma coisa que ela adorava. Então, ela já escreveu 5 livros de costura e é uma pessoa super criativa. Então, e super generosa. Então, ela abriu, então, as portas do ateliê para dress, e a gente se reúne lá, então, uma vez por semana. Então, a gente recebe tudo que as senhoras mandam pelo correio, que as pessoas que querem doar mandam pelo correio, e a gente fotografa e faz um agradecimento semanal na nossa página. E aí, a Joana, então, eu tirei umas fotos, e a Joana, essa semana, a Joana saiu de férias. E eu tirei umas fotos e vi que tinha uns bustiers lindos, assim, os peitilhos, como eles chamam aqui. E eu falei, e aí tirei a foto, botei no grupo de agradecimento, e a Joana me liga, então, de férias, ela estava na Comporta. Então, me liga de lá e me diz o seguinte: Vanessa, preciso te contar o que aconteceu, preciso contar para você e para a Ana o que aconteceu com esses peitilhos. Antes de eu viajar de férias, recebi um senhor muito velhinho que veio aqui nos trazer, veio andando de Lumiar até Telheiras, que é uma distância bastante razoável, e ele veio, então, nos trazer todos esses peitilhos, que deviam ser para aí uns 50 ou mais, que a esposa dele, que está acamada há 20 anos, fez. Olha, os peitilhos eram a coisa mais linda do mundo, assim, super bem feitos, de crochê, mas, assim, impecáveis. E aí ele falou, olha, eu agradeço muito as senhoras porque minha mulher está acamada há 20 anos, ela não tinha nenhum tipo de atividade e agora ela está encantada e tem feito 2 peitilhos por dia e tem sido uma alegria na vida dela. Dá um significado à vida, né, de uma pessoa que já está, enfim, aposentada, sem amigos, né, sem um dia a dia, né, sem um objetivo, né? E aí, César, o projeto, né, como eu falei, que começou pelas crianças, uma senhora professora, Marta Tagarro, que é psicóloga e doutora, e ela é da Escola Superior de Psicologia de Santarém, e ela resolveu estudar o projeto, né? Então, ela implementou um questionário e essa população foram 382 senhoras que participaram desse questionário e, no final, ela chegou à conclusão do estudo dela que o projeto mudou a vida, de alguma forma, ele mudou a vida de 90,4% das pessoas que participaram. Olha só. Né? E que muitas delas, acho que eram mais de 80%, não sei, dizem que fizeram novas amizades, né? Então, assim, aquelas amizades, quando a gente para de trabalhar, né, aquele grupo de trabalho, você acaba se afastando. Então, elas hoje já vão tomar um café juntas, vão tomar um sorvete juntas, ou um gelado, como se diz aqui em Portugal. E, enfim, elas hoje têm um novo ciclo de amizades com um propósito, né? Porque eu digo sempre assim, às vezes se ela faz um tricô, um crochê, e ela faz um paninho para a mesa, e a filha bota dentro da gaveta e nunca mais olha para aquilo, não é a mesma coisa de você dar um vestido para uma criança que nunca teve uma roupa nova e que você sabe que você está protegendo essa criança, cobrindo o corpo dessa criança. Né? De fato aqui em Portugal, né, essa coisa de... Primeiro que tem uma população já com bastante idade, terceira idade, né, bastante grande, né, e pessoas, né, no caso das senhoras aí,
que tem essa habilidade de costureira, né? É uma tradição, né, em Portugal, de costura e tudo mais, que provavelmente não deve ter nos Estados Unidos, acredito eu, né? Com a mesma... Isso é uma coisa muito engraçada, assim. Eu acho que Portugal, de uma maneira geral, as pessoas são muito habilidosas. Ou para bordar, ou para costurar, ou para... Mas mesmo as minhas amigas dizem que essas atividades já estavam um pouco... eram até um pouco discriminadas, sabe? Sobre que talvez não fosse uma atividade, sei lá, intelectualizada, acadêmica, né? Então, assim, a própria Joana conta uma história muito engraçada, que quando ela lançou o primeiro livro de costura dela, ela chamou todos os amigos da faculdade de economia dela, só que ela não disse sobre o que era o livro. E quando eles chegaram lá, ele falou, não acredito, um livro de costura. Imagina, o livro se esgotou, já está na 5ª edição, ela já escreveu mais 4 outros livros. Então, eu acho que o projeto tem se mostrado como uma grande terapia, né? E vários estudos, mesmo nos Estados Unidos, já recomendados por médicos, têm dito que o crochê, o tricô, a costura, todos esses trabalhos manuais, eles têm fins terapêuticos. E eu acho que isso é o que dá esse prazer para a gente, né? Com certeza. O pessoal está perguntando aqui se tem Instagram, enfim, se o grupo... Tem, a gente tem. Eu vou pedir depois para a Ana Bragança, se ela estiver assistindo, ela colocar, por favor, a nossa página do Facebook e do Instagram, para as pessoas olharem lá um pouquinho. Eu convido as pessoas a procurarem os vídeos na nossa página, né? Irem lá nos vídeos, porque tem cada vídeo super emocionante. É Dress a Girl Around the World Portugal, não é isso? Isso. No Facebook é Dress a Girl Around the World, tracinho Portugal. E o Instagram a Ana vai colocar aí daqui a pouquinho para vocês. Legal. Ô César, só uma pergunta. Você está me vendo? Porque para mim eu estou parecendo congelada. Você está congelada, realmente. A voz está perfeita, mas você está congelada. Eu não sei, mas talvez seja internet, né? Eu não sei. Pois é, eu não sei. Talvez seja melhor não mexer. Pois é. Pelo menos a gente está vendo você aí, a foto está bonita aí. Mas me fala uma coisa, eu entendi de conversas, de outras vezes aí que eu assisti outras entrevistas suas, que o gargalo do projeto é a distribuição, né? Quer dizer, gargalo, eu digo, né? Assim, eu acho que você tem uma capacidade... O maior desafio. Desafio, né? O maior desafio parece que é a distribuição, né? Porque não é fácil, né? Mandar encomendas grandes para vários países, né? Quer dizer, não existe um patrocínio de uma companhia aérea, coisa do tipo. Então, tem que ser um esquema que você falou, né? São os amigos levando mala, né? Pagando mala extra, enfim, ou o piloto ajudando, né? Quando pode. É por aí mesmo, né? Esse seria o gargalo. Você hoje tem um inventário, inclusive, não tem aí? Tenho, então, especialmente agora, quando a gente passou pela pandemia, muitas senhoras fizeram muitos vestidos. Elas realmente conseguiram até atravessar bem a pandemia. A gente estava bastante preocupada, porque a gente tem alguns casos de depressão, assim, sérias. Eu não sou, obviamente, médica para tratar disso. Nem tenho nenhum tipo de formação, mas a gente estava bastante preocupada com elas e muitas atravessaram a pandemia fazendo vestidos. Então, também bacana a gente saber que elas conseguiram, né, entreter, estarem ocupadas, né, e o que a gente diz, enquanto estão combinando um bolsinho com uma manga, com um tecidinho, elas param de pensar em besteiras e têm mais pensamentos positivos e passam a olhar a vida de uma forma diferente, com um propósito, como eu falei. Mas com isso, obviamente, o nosso maior desafio hoje é escoar a produção, porque às vezes quando a gente vai numa missão para a África, a gente, com a doação das pessoas, a gente consegue pagar malas extras. Porque hoje, quando a gente compra uma passagem, você só tem direito a uma mala de 23 quilos. Não dá para nada, né? Então, essas doações que as pessoas nos doam, nós pagamos as malas extras. E normalmente levamos 10 malas e vestimos pelo menos 1.500 crianças.
Mas quando a gente chega, já tem mais vestidos que chegam aqui para nós. Mas a gente tem uma questão. Esses países, especialmente países como a África, ou como alguns países da América Latina, ou, enfim, do mundo, que são carentes, a gente não tem como mandar isso pelo correio e não tem ninguém lá para receber. Primeiro, porque o correio não vai chegar. Segundo, porque se chegar, quem pegar vai vender, né? Então, é uma situação muito delicada. A gente realmente só entrega. Os vestidos são impecáveis. A gente brinca que a gente tem um grupo de fadas, porque os vestidos parecem vestidos de loja mesmo. Mas a gente não pode entregar isso na mão de qualquer pessoa, porque a gente sabe que isso vai ser desviado. Então, hoje a gente tem essas amigas que eu falei no Brasil, a gente tem uma grande amiga, Raquel Reino da Costa, que só ela já distribuiu mais de 8 mil vestidos e calções em Moçambique. A Margarida Mexicano, que trabalhou muito com a gente em Angola, ela era embaixatriz de Portugal e Angola, que agora recentemente se mudou para o México, mas ela ajudou muitíssimo também, só ela já distribuiu mais de 8 mil. Então, a gente tem que ter essas pessoas nesses países para poder nos ajudar. Mas, por exemplo, às vezes a gente tem essas pessoas, mas não tem como fazer chegar lá. Então, muitos empresários em Portugal que têm negócio nos países falópicos, que são os países falantes da língua portuguesa, esses empresários levam os vestidos, levam uma mala e entregam essas pessoas para distribuir. Então, por exemplo, quando eu tenho amigos que vão para o Rio que podem levar uma mala, eu aviso a Flávia, a Luciane, olha, meninas, estou mandando uma mala com 150 vestidos, tem que pegar no hotel, e elas se viram para coordenar e pegar isso. Então, quem quer... Então, vamos aqui tentar até aproveitar aqui, né, as pessoas que estão curtindo, que eventualmente queiram ajudar. Quer dizer, como é que se ajuda ao projeto? Quer dizer, uma ajuda financeira é viável, por exemplo, para poder... É viável. Para comprar viável. Para comprar carga, né? Para poder fazer a carga. E aí, essa ajuda, como é que é feita? Via o site, via o Instagram? Então, César, assim, é preciso que se diga, em 2008 nós nos tornamos uma associação formal em Portugal, como se fosse uma ONG no Brasil, né? Então, a gente tem toda a nossa documentação legal, tem a conta no banco, tem tudo. O que acontece? A gente não divulga muito isso porque a gente não quer que as senhoras que costuram tirem o dinheiro das suas reformas, das suas aposentadorias para nos dar. Mas tem muitos amigos que me dizem, Vanessa, eu sou piloto, quero te ajudar, uma mulher de um piloto, quero ajudar a comprar tecidos ou a levar malas, como é que eu faço? Podem depositar na nossa conta, não tem problema nenhum, a gente tem a conta toda bonitinha em Portugal e as pessoas podem fazer esse depósito, não tem problema nenhum. Podem doar, manda uma mensagem para o nosso Facebook que a gente manda os dados para fazer o depósito e as pessoas podem nos ajudar. Então, essa maneira, assim, é bom que se diga assim, hoje eu sou a presidente da associação, mas eu até brinco que a gente tem 3 presidentes, eu, Ana Bragança e Joana Nobre Garcia, porque a gente não dá mais o menor valor a essa coisa de cargo, nem nada disso. As 3 têm poderes iguais. E nós, é bom que se diga, apesar da gente trabalhar 10 a 12 horas por dia por esse projeto, a gente não ganha nenhum centavo desse projeto. Esse projeto, felizmente, é uma possibilidade da gente devolver ao mundo o que o mundo nos deu. E eu acho que isso é a cabeça das 3. Assim, somos gratas pela vida e pelo que a nossa família nos proporcionou, pelo que nossos pais nos proporcionaram, nossos avós, e é a nossa maneira de retribuir para o mundo o que o mundo nos permitiu, né? Eu pude parar de trabalhar mais nova do que seria como era para ser, e eu acho que eu não conseguiria viver sem retribuir um pouco para o mundo a vida, a vida que eu tenho, né? Não teria o mesmo valor para mim.
Legal. O Rodrigo está perguntando se essa ajuda financeira que você falou para depositar na conta aqui do grupo, né? Também Uhum. poderia ser feita no Brasil. Tem alguma conta no Brasil, para quem está no Brasil? Tem muita gente, a maioria aqui, acho que os nossos ouvintes são do Brasil. Se quisesse fazer É, um depósito no não, Brasil, tem como fazer ou não? não, quer dizer, a gente não tem conta no Brasil, o projeto é um projeto português, mas a gente dá um jeito, assim, eu e Ricardo temos a nossa conta pessoal no Brasil, não me importa se depositem na nossa conta e a gente transfere esse dinheiro para cá. Eu agradeço muitíssimo, porque assim, é uma grande ajuda. Só para vocês terem uma ideia, hoje de manhã eu acordei com uma mensagem de uma grande amiga da Flórida que está fazendo um trabalho maravilhoso no Haiti. E as crianças estão passando muita necessidade lá. E me dói, né, saber que eu não tenho como mandar para ela, porque, assim, se por um lado eu consigo parar de trabalhar e me dedicar a isso, pelo outro eu também não tenho como envolver dinheiro pessoal. Imagina mandar, já foram mais de 50 mil, mais de 70 mil peças de roupa, né? É. Então a gente conta realmente muito com a ajuda das pessoas, porque E até, se eu até nos... pudesse mandar se eu pudesse mandar uma caixa pela DHL para a Flórida, essa minha amiga ela vai entregar as crianças do Haiti que estão passando imensa necessidade, mas infelizmente a gente faz o que a gente pode. Entendi. Até porque nessas missões também acaba que você provavelmente acaba tendo custos pessoais também, né? Nas missões, viagem, hotel, né? É, Você já tem, além da sua dedicação, os seus próprios investimentos pessoais, né? é engraçado, César, porque às vezes as pessoas, quando a gente viaja, normalmente quando a gente vai numa missão dress mesmo, a gente vai porque a gente é acolhida na casa de alguém, né? Porque a Ah, gente já está pagando a passagem do nosso próprio bolso, a gente já vai ter que pagar alimentação. Então, por exemplo, quando a gente foi para Moçambique, a Raquel Reino da Costa, que o marido dela trabalha num grande banco lá, ela nos recebeu em casa e pronto, nos deu, né, casa, comida, durante o período que a gente estava lá, ia distribuir os vestidos conosco. Quando a gente foi para Angola, a gente foi recebida pela embaixatriz de Portugal em Angola na época, que era Margarida Mexicano. Quando a gente foi para Guiné-Bissau, que foi uma das missões mais duras que eu já fui, foi com um projeto que é parceiro nosso, que é a Hope for Fulanis, e a gente foi para o meio das aldeias mesmo na Guiné-Bissau, mas eu fiquei lá uma semana acampando, não tinha banheiro, não tinha água, não tinha nada, mas a gente ficou uma semana acampando, mas é sempre uma grande alegria estar no meio dessa criançada e levar um pouco de amor e carinho dessas senhoras de Portugal para elas, não tem preço, tem que e isso é de fato para mim ser a embaixadora, é poder levar o trabalho de Portugal para o mundo, não tem preço. Representar essas senhoras não tem preço. Mas claro que a gente tem os custos, né? Quando a gente brinca que quando a gente vai, quem patrocina a gente são os maridos, né? A gente brinca com eles, olha, eu vou para Guiné-Bissau porque não tem jeito, a gente não tem, infelizmente, a gente não tem capacidade nem nenhum suporte financeiro para apoiar essas missões ainda. Mas um dia a gente chega lá. com certeza. Não, é muito, muito bacana, gente. Acho que está todo mundo adorando o papo aqui, né? Realmente é um trabalho que não dá nem para imaginar, né? Não só a dedicação, mas o retorno também, né? Que você obtém, né? É. Eu fico, muito emocionante mesmo. Vou te falar aqui que eu sou mais de ação também, assim, né? Eu já fiz algumas ações assim de rua no Brasil, quando era garoto, né? Com mendigos, né? Eu me interagia muito bem. Assim, para também levar uma palavra bacana, levar uma roupa, uma comida, lá, a gente fazia um grupo jovem lá que eu participava. Eu gostaria muito de participar de uma missão dessa. Se houver uma oportunidade aí que você dê para encaixar aí, claro, não só Vamos. participar fisicamente, mas também contribuindo lá com as despesas, lá, enfim, o que for necessário, né, para fazer a entrega, né? Mas a gente Mas conversa aqui assim, depois. a gente tem países que a gente já foi, que dizem pra gente, volta, eu quero que vocês voltem aqui. Então a gente tem sempre essa oportunidade de fazer missões aqui em Cabo Verde, em São Tomé, que são lugares perto.
Mas a gente precisa de patrocínio realmente para fazer essas missões, porque a gente não consegue dar conta disso. Agora, falando em patrocínio, César, eu também queria dizer uma coisa que também as pessoas podem nos ajudar. A Joana, como ela é super criativa, ela pensou da gente criar uma marca solidária, né? Então, há um ano atrás, a gente criou a Dress a Purpose, que depois a Ana Bragança, se estiver aí, eu não estou vendo quem tá, porque está tudo congelado para mim. Não, a Ana está sim, ela já botou aqui o Instagram, o Facebook. Boa, se ela puder botar a nossa loja, que é a Dress a Purpose, e a Dress a Purpose, então o que a Joana criou? A Joana também é designer têxtil, ela desenha tecidos. Então, o que ela criou? Ela criou, esses vestidos os tecidos foram desenhados por ela, nós mandamos fazer esses tecidos, e ela desenhou um modelo de vestido a cada lançamento. Então, por que a gente criou um tecido também exclusivo? Porque a gente também não queria que dissessem amanhã que eu doei tecidos para vocês fazerem vestidos para as crianças e vocês estão fazendo vestidos para adultos para vender. Claro. Então, os tecidos são desenhados exclusivamente pela Joana e eles estão à disposição na nossa loja à venda. E o lucro desses vestidos, 100% deles é para nos ajudar nas missões. Então, assim, a gente vai juntando um dinheirinho de um lado, um dinheirinho do outro, e aí quando a gente tem um dinheirinho em caixa, a gente parte para uma missão. Tá aqui, a Ana acabou de colocar aqui www.dressapurpose.com. Isso. Então, quer dizer, você quiser, aí a pessoa que quiser entra nesse site, compra uma roupinha para uma criança qualquer, é isso? É um vestido de adulto, não, ele só tem vestidos de mulheres, são vestidos de mulheres, e a gente só tem um vestido a cada coleção. Mas eles têm as cores e as estampas são diferentes. Mas cada vestido desse, o propósito dele é vestir 50 crianças. Quer dizer, o lucro dele... Um vestido desse está proporcionando 50 crianças. Exatamente. Porque é isso que o propósito dele é justamente que com o lucro disso a gente consiga colocar mais 50 vestidos dentro da mala e vestir mais 50 crianças. Então, quem quiser também pode nos ajudar nesse sentido. Entendi. São dois caminhos, né? Ou faz doações financeiras direto pelo site, né? na conta de vocês, ou através dessa compra dos vestidos, né? Exatamente. E aí, César, uma coisa que as pessoas sempre perguntam assim, qual é o mínimo de tecidos que tem para dar? Qual é o mínimo de dinheiro? Qual é o mínimo de calcinhas e de cuequinhas? Para nós não tem mínimo, gente. A gente agradece a cada peça. A gente tem uma gratidão enorme no coração. Então, assim, é o que a gente diz sempre, assim, juntos somos mais fortes, chegamos mais longe, somos mais felizes. Então, tudo que cada um colaborar é uma enorme ajuda para a gente, é um enorme prazer saber que as pessoas acreditam no nosso trabalho e confiam que isso vai chegar às crianças. Obviamente que nessa situação agora da pandemia, a gente não está podendo fazer nenhuma missão, né? Mas com isso, o que a gente fez também? Agora, a gente criou um desafio de Natal, porque a gente acredita que até dezembro a situação esteja um pouco mais calma. Então, de novo, a Vanessa sonha, a Joana cria e a Ana se vira para resolver tudo. Mentira, hein, Ana? Mas assim, então o que a Joana desenhou então? Um kit que ele é composto de uma mochila, uma máscara, um vestido, um calção, um estojo escolar, um estojo higiênico e um chinelo havaiana. Então, e um jogo. Então, com exceção do chinelo havaiana e do interior do estojo, que é material escolar, escova de dente e pasta de dente, tudo vai ser costurado pelas senhoras de Portugal. Então, a gente lançou esse desafio na semana passada. A gente propôs que a gente tentasse dar, então, isso de presente de Natal no terreno para 300 crianças. A gente já tem 500 crianças apadrinhadas. Porque tudo que a gente pede, as senhoras tentam fazer mais. Então, o nosso objetivo inicial era fazer de 300 crianças,
mas a gente já tem 500 crianças. Então, todos os nossos moldes estão na nossa página. Quem quiser em Portugal participar ou quiser ajudar com escovas de dentes, pastas de dentes, lápis de cor, lápis, caneta, borracha e chinela havaiana, que tem um grupo do Brasil também tentando mandar uma mala para cá. A única coisa que a gente precisa é que seja tudo novo. O nosso objetivo é melhorar a autoestima dessas crianças que nunca receberam nada novo na vida, né? Então, quem quiser colaborar também pode nos ajudar nesse sentido. Bacana, tá bom. E já que você tem clientes maravilhosos, quem sabe alguém consegue fazer uma parceria com as Havaianas no Brasil? Pois seria ótimo, né? Se alguém que está nos ouvindo aqui tem alguma relação, algum contato com as Havaianas. Pois é. Pode ser outro também, né? Pode ser Ipanema, né? Claro que marca sim. De sandalinha, né? Melissa, sei lá. Exato. O que a gente pede sempre, César, assim como os tecidos, são as sobras, né? A gente não precisa que seja nada da última coleção, né? A gente precisa que seja novo, né? Fica aí o recado. Legal. Seria ótimo mesmo. Eu pessoalmente, não me lembro de nenhum contato, não, mas acho que a gente tem uma rede tão grande, né? Não custa a gente divulgar, né? Pois é. Né? Bom, Vanessa, acho que a gente está acabando aqui o nosso tempo. Daqui a pouco vai ter aquela queda aqui drástica que a gente não consegue nem dar um tchau. Então acho melhor de começar aqui a se despedir. Tá bom. A live dura 1 hora, né? O papo é tão bom que vai embora, né? Já tá quase 1 hora. Temos 50 sei lá, poucos minutos aí. 55 minutos. Bom, mais uma vez, né? A gente se fala aqui pessoalmente normalmente, mas é um trabalho lindo que você faz. Mais uma vez, dar os parabéns, né? E que Deus ajude aí a esse projeto crescer. Obrigada, César. Continuar, né? E vamos ajudar aqui, né? Também na nossa colaboração. O que eu gostaria de deixar como última mensagem, César, é assim, eu acho sempre que os projetos sociais, às vezes, eles têm pessoas com muito boa vontade, mas com pouca formação. E eu acho que a gente que tem boa formação, a gente tem que dar a nossa voz pelos menos favorecidos, sabe? Então, eu acho que, às vezes, as pessoas que têm uma formação acadêmica boa ficam tentando mudar o mundo com projetos mirabolantes, sabe? Com projetos estratosféricos. Eu acho que, às vezes, os projetos podem ser muito mais simples, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o mundo está precisando de mais simplicidade, menos sofisticação e menos tecnologia, sabe? Vamos no básico, sabe? Eu acho que não adianta a gente querer comer caviar se a gente não tem um feijão com arroz, sabe? Então, eu acho que é tentar fazer coisas simples, atitudes simples que podem mudar a vida de pessoas que estão à nossa volta e que às vezes a gente nem vê. É isso mesmo. Alguém escreveu aqui, acho que foi a Lilian, trabalho de formiguinha, né? Um trabalho de formiguinha que já está hoje um formigueiro, né? Verdade. As abelhas rainhas. Abelhas rainhas. Enfim, e que repercutindo de uma forma muito bacana, né? Não só para as crianças, que era o objetivo inicial, mas acabou tendo esse efeito colateral aí maravilhoso com as senhoras, né? E a autoestima não só das crianças, mas dos velhinhos também, né? Das senhorinhas lá, né? Bom, gente, mais uma vez, obrigado aí. Obrigada, Vanessa. Obrigada, César. Seus planos de viagem aí. Mas imagina. Olha, eu que agradeço. É sempre uma alegria poder falar desse projeto. Eu fiquei muito feliz de bater esse papo com você aqui. Acho que, enfim, fizemos várias lives ao longo desse tempo todo aí. Mas é uma coisa diferente, uma coisa nobre, uma coisa que você se emociona, né? Então, eu acredito que todo mundo aí, pelo que eu estou vendo aqui das reações, também achou bem bacana, né? Que bom, vamos ajudar aí a divulgar, pessoal, Dress Girl Around the World. E se puder... Around the World Portugal. Around the World Portugal. Se puder contribuir, melhor ainda, né? Que seja comprando lá os vestidos da coleção, né? Ou as próprias contribuições, como disse aí a Vanessa, na conta bancária em Portugal. E se for o caso de fazer algum depósito em conta bancária no Brasil, é só entrar em contato aí com a Vanessa, que ela vai dar um jeitinho aí. É bom que se diga, César, sou eu mesma, Vanessa, pessoalmente, que respondo as mensagens do Facebook. Então, uma coisa que ou eu ou a Joana, a Ana cuida mais do Instagram, mas eu faço questão de ter esse contato direto com o público e pronto, esclarecer todas as dúvidas, porque eu acho que transparência é a melhor coisa, né?
Tá bom, gente. Ó, faltam Obrigada, 35 César. segundos. Obrigado a você, Vanessa. Obrigado a todo mundo, Obrigada. gente. Semana Beijo que vem. grande. Obrigado. Boa viagem. Semana que vem vamos estar em Comporta, fazendo a live diretamente de Comporta lá e apresentando a vocês lá, enfim, não só a cidade, também uma oportunidade bacana aí de um empreendimento que nós estamos lançando.